dia, pessoal. Bom dia, a gente vai estar aqui falando sobre a segunda aula de paisagismo desse segundo bimestre. E a gente vai estar falando sobre planejamento paisagístico, tá certo? Então, vamos lá. Vocês vão ver que tem bastante coisa escrita aqui, eu não vou ler tudo, tá? Mas tá assim porque vocês vão usar essa aula como fonte mesmo de pesquisa, vão estudar para as próximas avaliações diagnósticas, tá certo? Mas, o planejamento paisagístico, ele, na verdade, é um processo contínuo, tá certo? E ele desenvolve-se normalmente em espaços externos às construções, né? O paisagismo em si. Então, a gente tem que planejar, certo? Para fazer a coisa certa, para errar o mínimo possível e ter o menor tipo de problema possível, tá certo? Então, esse planejamento paisagístico, ele vai desde o estudo preliminar, que é antes do desenvolvimento do projeto propriamente dito, e são necessários vários levantamentos que fazem parte do estudo. Então, esse estudo preliminar vai desde uma pesquisa popular, onde você vai pesquisar as condições sociais do público, ou seja, família, clube, escola, condomínio, comunidade, onde esse paisagismo vai ser implementado, tá certo? Então, quem é esse público? É a quem a obra será destinada, certo? Então, como é que isso é feito? Com uma boa conversa, utilizando ou não questionários elaborados. Então, a gente deve acessar esses aspectos. Função do jardim, se ele é para relaxamento, atividades esportivas, abrigar coleções, festas, conforto ambiental, certo? Então, isso se trata da função do jardim. Período de uso, a gente também tem que saber isso. Se esse jardim ou esse local paisagístico, ele vai ser mais utilizado durante o dia ou durante a noite ou ambos. Tipo de privacidade, se ele vai ser murado, cercado ou se vai ser aberto. Presença de animais, né? Se nós teremos animais presentes na área, ok? Ou seja, o tipo de pessoa, o tipo de família, tipo de indivíduos que vão usar esse espaço. Se serão crianças, se serão idosos, se será uma utilização mista, se são pessoas com deficiência ou não. Tudo isso tem que ser considerado para planejar um jardim. O estilo de jardim, a gente vai retornar e vai estudar eles mais à frente. O estilo de jardim, aí esse é um estilo específico ou se é um estilo combinado. Por exemplo, se ele vai ser combinado um jardim oriental com um jardim tropical, se ele vai ser um jardim mediterrâneo, se ele vai ser um jardim inglês, pode ser exclusivo ou pode ser combinado, tá certo? Nós também temos níveis de manutenção, ou seja, se a gente vai ter gente para fazer manutenção, e se esse nível de manutenção vai ser alto, baixo ou médio, certo? Nós temos que considerar os elementos de construção, certo? Então, considerar se vai ter lago, se vai ter chafariz, estátuas, bancos, mesas e etc. Tudo isso vai estar ligado com o tipo de jardim que foi escolhido. Por isso que a gente tem que fazer esse planejamento minuciosamente, certo? Depois que escolhe o tipo de jardim, aí vamos ver o nível vamos ver os elementos de construção, tá certo? Nós temos que considerar também as prioridades, ou seja, formalidade, limpeza, fonte de terapia, fonte de aborrecimento, plantas frágeis, cachorros novos, esporte. Tem que elencar aí quais serão as prioridades desse local. Temos que ver plantas, as construções que já tem no ambiente, se elas serão ou não reformadas. Temos que ver o nível de dedicação, né? Se essas pessoas gostam de apreciar o jardim ou se gostam
não só de apreciar, mas gostam de cuidar também. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Vamos ver os elementos desejados, sejam eles de construção ou, certo? Ou de construção ou de alto interesse, certo? Status, herança, as plantas, tudo isso a gente tem que saber o que é que está sendo desejado nesse jardim. Se tem lá elemento de construção, de herança, é uma coisa que se quer permanecer na área, então tem que ser preservado, tá certo? Elementos abominados, ou seja, abominados, que não devem, né? São pessoas sensíveis a certas plantas, que têm alguma alergia, certas plantas ou produtos de plantas. Por exemplo, tem gente que tem alergia a pólen. Então, aí fica complicado, você não vai colocar em um ambiente que tem pessoas com alergia a pólen, você vai colocar espécies floridas. Não pode, não vai fazer isso, né? Segundo aspecto, para fazer nesse levantamento social das pessoas que vão usar, né, esse paisagismo, né, esse jardim, nós vamos fazer um levantamento planialtrimétrico, certo? Então, vocês já devem ter visto aí com o Albedson, altimetria. Então, a gente vai ver, assim, o que é cada coisa, o que é que tem num levantamento planialtrimétrico. Nós temos o levantamento planialtrimétrico e cadastral, ou seja, ele refere-se à avaliação minuciosa da área a ser ajardinada, que resulta em um desenho feito em escala, reproduzindo como se fosse um retrato, tudo que já existe no terreno a ser ajardinado, tá certo? Então, você vai realmente trazer todas as informações nesse levantamento planialtrimétrico. Então, vamos ver um por um. O levantamento planialtrimétrico registra o perímetro do terreno e todos os elementos naturais nele existentes, como construção, canteiros, caminhos, tudo, e coloca num desenho, né, em escala. O levantamento altimétrico registra o grau de declividade do terreno, ilustrando um desenho em curvas de nível. Isso é importante para saber quais plantas serão mais adequadas, quais plantas que protegem mais o solo contra a erosão, por exemplo, entendem? E o levantamento cadastral, né? Que levantamento é esse? Deve reforçar o mapeamento de forma a alocar no desenho todos os objetos e elementos que nele possam existir, como, por exemplo, luminárias, torneiras, caixas de inspeção, galerias, fiações e etc. Nesta etapa, faz-se ainda a análise do local, verificando a observação do dia e da noite. Isso é bem importante, a gente já viu, né, a questão de saber quais plantas colocar em determinado local. Então, tem que ir e observar durante o dia e durante a noite. A orientação norte e sul, para a orientação do mapa de sombras, vistas a seres realçadas e escondidas, plantas e construções da área vizinha. Tem que ver questões de privacidade, barulho, que a gente pode ver essa questão do barulho, que se está em um ambiente com muito barulho, a gente pode colocar plantas que funcionem como uma barreira de som, certo? Tipo e estilo e idade da casa, da construção, né, que vai ser ajardinada. Demais características urbanísticas e sociais, ok? Feito esse primeiro levantamento minucioso, vocês viram, né, tintim por tintim, a gente vai partir para o terceiro ponto ainda, né, sobre o ponto 1, certo? Que é a análise do solo, certo? A terceira coisa que a gente faz depois de ter todas essas informações é fazer a análise do solo. A análise do solo é possibilitar recomendar de forma mais adequadas de corretivo e fertilizantes
considerando a idade da planta, espaçamento e ciclo vegetativo e as exigências nutricionais de cada espécie ou variedade. Aí vocês podem me perguntar assim, professora, mas a gente não está no curso de agroecologia? A gente não vai recomendar nenhum fertilizante. Pode recomendar corretivo, certo? Mas não vai recomendar nenhum fertilizante químico sintético. Mas essa análise do solo é fundamental para você ter noção de o que esse solo necessita, para ter noção de qual certo adubo orgânico, qual composto orgânico e em que proporções você vai colocar nesse solo. Também é importante para saber quais as plantas mais adequadas a serem colocadas, certo? Então, levantamento climático. Levantamento climático, a distribuição da vegetação no globo terrestre ocorre de acordo com a zona climática. Então, a gente vai ver o que no levantamento climático? Temperatura, se ela é temperada, tropical ou subtropical, podendo ainda ser influenciada pela altitude do local. O clima possui grande importância na escolha das espécies a serem usadas na composição do jardim, sendo o resultante da ação conjunta dos elementos: temperatura, luz e insolação, pluviosidade, que é a chuva, umidade e ventos. Tá aqui uma resposta de prova, certamente. A questão climática, então, deriva desses fatores em conjunto: temperatura, luz, insolação, pluviosidade, umidade e ventos, tá certo? Levantamento climático. Então, levantamento climático, ele falando na questão de temperatura, é um elemento climático de maior influência sobre as plantas, especialmente no crescimento vegetativo, a floração e a frutificação destas. Cada espécie ou variedade apresenta um desenvolvimento ótimo dentro de determinadas faixas de temperatura. Então, a gente tem a seguinte classificação: tropical, certo? Vai ter uma necessidade de temperaturas médias anuais entre 22 e 30 graus Celsius. Subtropical, entre 15 e 22 graus Celsius. E em locais onde não ocorram geadas, certo? Já as temperadas são plantas originárias de regiões frias, desenvolve-se melhor sob temperaturas de 5 a 15 graus Celsius, sobrevivendo a locais onde ocorrem geadas, ok? Ainda sobre o climático, falando sobre umidade. A umidade do ar influencia na transpiração da planta, enquanto que a umidade do solo determina a absorção de água e de nutrientes pelos vegetais. A gente estudou isso em solos, lembram? Existe uma grande variedade de espécies em termos de exigência de umidade de solo, desde aquelas originárias de regiões desérticas, que são os cactos, até as que se desenvolvem bem em terrenos mais úmidos, como o copo de leite, que vocês estão vendo aqui, e o papiro, tá certo? Que são de regiões mais úmidas. Quanto ao vento, pessoal, nós podemos ter, então, usar elementos, que sirvam de quebra-vento, tá? E esses elementos podem ser, inclusive, cercas vivas, plantas que sirvam para quebrar o vento, ok? Então, esse foi o tema da aula da gente hoje, o planejamento paisagístico, os primeiros pontos do planejamento paisagístico. Na próxima aula, meninos, a gente vai ter o anteprojeto. Isso aqui, na verdade, foi iniciando certas questões de planejamento paisagístico. E na próxima aula, especificamente, vamos falar do anteprojeto, tá bom? Quero agradecer a paciência de vocês. Tenham um bom final de semana. Até mais!